Estou agora no 10º andar de um prédio, no centro dessa violenta metrópole. Sons surgem de todos os lados, buzinas, sirenes de ambulâncias, britadeiras nas obras, ranger de pneus e vozes em línguas diferentes. Daqui de cima eu vejo todos os dias, pelas manhãs e ao cair das tardes, pessoas de todas as raças e nações, saindo e voltando de mais um dia árduo de trabalho. Daqui de cima também vejo homens e mulheres com seus cobertores às costas, levantando-se todas as manhãs, sem saberem para onde ir, sem lenço para secarem suas lágrimas, sem documento e sem endereço, sem pessoas para quem voltar. Um dia eles também foram cidadãos dignos. Andam com pedras de crack nas mãos como se fossem pães recém-saídos do forno, drogados pelas calçadas, praças e sinais de trânsito. Daqui de cima, vendo esse inferno real, eu fico imaginando como fui parar lá. Como me tornei um desses zumbis do crack. Como troquei paletós por farrapos, perfumes caros por fumaça de cachimbo. Como troquei uma aconchegante cama por um papelão úmido. Eu sou Arlen Mafra e passei 7 anos da minha vida morando na Cracolândia. Conheci drogas na minha adolescência muito rapidamente, mas droga leve, no colégio, página virada, aquilo foi mais curiosidade. E conheci uma moça aos 18 anos de idade, me apaixonei, nos casamos, eu tinha 22 anos de idade. E durante 10, 12 anos da minha vida eu consegui responder, consegui cumprir todas as promessas, tudo aquilo que eu prometi para ela no altar. Atuei como jornalista durante um tempo, produzindo textos, mas logo entrei no ramo da construção civil e comecei a construir casas e creches pré-fabricadas para prefeituras e para empresas no Brasil e deu certo. Eu viajava demais e viajava de carro, então eu tinha pouco tempo para dormir e para descansar. Até que numa madrugada, num posto de gasolina, um caminhoneiro me deu um conselho que eu ouvi, e essa foi uma decisão muito insana da minha parte. Ele disse: você quer ficar descansado, você quer ficar acordado, então você toma um Arribite, que é aquele comprimido que os profissionais do volante usam nas estradas, né, os motoristas. É uma anfetamina, é uma droga, aquilo causa dependência. Até que um dia, viajando, não tinha esse comprimido, não tinha no posto, e eu não estava comprando mais um medicamento para não dormir, eu estava comprando uma droga para aplacar a minha abstinência. E aí me foi oferecida a cocaína. Alguns anos depois, não tinha a cocaína e me ofereceram o crack. E naquele momento eu me enganei, né? Eu pensei, eu vou usar o crack hoje, amanhã eu volto para a cocaína. E foi um ledo engano, porque ficava dias trancado dentro de hotéis 5 estrelas, gastando absurdos de dinheiro, me drogando em vez de estar nos meus compromissos. Até que numa madrugada eu não aguentei mais e eu acordei a minha esposa e contei tudo para ela. Eu já tinha um episódio com drogas na minha adolescência, me envolvi com drogas aos 13, perdi meu pai para cocaína
e de repente eu tinha um marido recaído nas drogas. Então, aquele fantasma, aquele monstro estava voltando para a minha vida. Foi esse o sentimento. Eu tive mais de 20 internações, mais de 20. Eu não consegui. Eu fiquei desacreditada de todos os tratamentos que nós conhecemos no nosso Brasil, no nosso país, em relação à dependência química. Ela me conta que me visitou em algumas clínicas, que eu estava internado, e que me encontrava babando, defecado, urinado pelos corredores, as clínicas caras, entendeu? E eu toco violão, toco piano, e ela levava o violão e dizia: eu trouxe o violão para você se distrair um pouco. E eu não a reconhecia como minha esposa, eu dizia: não, enfermeira, eu não toco violão. Como eu sabia que era crack, que era uma droga terminal, violenta, eu não sei, eu já esperava a morte, eu já esperava um final trágico. Então eu me senti como uma locomotiva, rebocando os vagões, que eram os meus filhos e a minha esposa, precipício abaixo. Eu disse: vão morrer comigo. Então tive a minha última internação, e foi nessa última internação que eu resolvi ir embora. Bom, eu estava nas ruas aqui do Bom Retiro e eu precisava de uma carroça. E eu procurei uma pessoa e disse para ela que eu precisava comprar uma carroça. Ele era um engenheiro carregado. E disse: eu não posso te efetivar aqui na obra, você não tem documento, não tinha nada, todo sujo, todo rasgado. Ele falou: mas eu vou arrumar algumas coisas para você fazer, uma limpeza aqui de pátio, ou colocar material reciclável nas baias direitinho e tal. E quanto você precisa? Eu falei para ele o valor, nesse caso aqui uns R$400, uma carroça dessa. E ele foi muito bom comigo, eu falei: eu quero para não roubar, para trabalhar. Então eu disse: você junta o dinheiro para mim, que se você me der. Aí ele veio aqui no depósito e comprou a carroça para mim, porque se eu pegasse o dinheiro eu ia usar a droga. A princípio, eu fiquei com o pé atrás, porque quando ele chegou aqui, nenhum dos donos estavam aqui. Fiquei com o pé atrás para arrumar carrinho, vou ser bem sincero, eu fiquei com preconceito mesmo. Um preconceito assim, de não sei de onde veio, quem é, o que faz, se usa droga, se não. A primeira impressão que me deu foi a mais péssima possível. Mas com o passar do tempo a gente foi conhecendo, foi vendo quem é a pessoa, só que quem vê ele hoje e vê ele no passado não fala que é a mesma pessoa. É completamente diferente. Você, depois que consegue o seu material, e você quer vender para usar droga. Você quer vender para usar droga. Né? Então, por exemplo, você chega num lugar desse, então tem uma fila de carroças. E você quer pesar logo o seu material, você quer sair logo, você está na abstinência, você quer usar logo a droga, você quer ir lá comprar o crack, você não quer perder tempo e tal. Lá debaixo daquele viaduto tem uma competição. Nos bairros, as biqueiras, não é como a Cracolândia, os lugares, os pontos de venda de droga, não é como a Cracolândia. A Cracolândia é uma feira livre de drogas, 24 horas funciona. E ali basicamente só tem usuários. Mas nas biqueiras, os bairros, os lugares onde vende, tem os olheiros. Então assim, qualquer viatura que passa próximo, a biqueira fica horas fechada, né, até voltar à atividade. E para um usuário crônico que precisa usar, que está na abstinência, eu arranjava o dinheiro para comprar. Quando eu chegava próximo à biqueira, eu recebia a notícia: volta à tarde, volta à noite, volta amanhã porque a biqueira está fechada. E a gente não tinha como ficar esperando para um usuário crônico, isso era impossível. Até que uma pessoa que me conhecia, que a gente era parceiro de rua, disse para mim: você precisa conhecer a Cracolândia. A Cracolândia era droga 24 horas por dia. Quando a gente chega aqui, a primeira impressão que dá é a pior possível, porque a gente na rua, a gente jogar na calçada, dentro dos casarões, dormindo no meio de fezes, de urina, usuários misturados a traficantes, enfim, é desumano. A Cracolândia é uma feira livre de drogas. Cracolândia não é uma biqueira, não é um ponto de venda, é uma feira livre. É o único lugar no mundo onde você pode escolher de quem comprar. A Cracolândia eu acho que a Cracolândia ela reúne
é uma história só, reunindo várias histórias. A Cracolândia tem a sua história, mas cada uma das pessoas que participam na Cracolândia, que estão ali integrando aquele lugar, tem uma história. E existe uma vida além do crack, além do uso. Alguém deixou para trás uma mãe, um pai, uma filha, um filho, uma esposa, um lar, um sonho, um trabalho, uma profissão. Eu conheci engenheiros, eu conheci professores, eu conheci pessoas que estavam no 3º ano de medicina. Atrás da história da Cracolândia existem várias histórias, existem pessoas com as suas histórias. Eu vejo a Cracolândia hoje como um cemitério de talentos, um cemitério de histórias bonitas. Um dia tiveram uma história bonita com suas famílias. Você é parceiro. Nós somos parceiros, nós somos de verdade. Várias vezes eu corri risco de morte. Várias as ocasiões em que eu estive muito, mas muito próximo. Por exemplo, em uma dessas ocasiões, eu fui à biqueira, isso foi na Zona Oeste, para comprar o crack. E eu fui confundido. E eu fui levado então para um lugar ermo, e com 3 traficantes ali armados. E já tinham decretado já o julgamento, era morte. Mas aí no último segundo, salvo por um gongo divino, alguém apareceu no muro que cercava esse terreno e gritou que não era eu. E na rua a gente não costuma andar com ninguém por isso. Você não sabe o que a pessoa fez durante o dia e se à noite você estiver próximo dela, às vezes você também vai sofrer o mesmo dano. Eu fui para a Fazendinha porque eu já não aguentava mais a Cracolândia. A PM havia acabado de invadir a Cracolândia e estava muito tumultuada, muito convulsionada. Se brigava por qualquer coisa, se matava por qualquer coisa naquela época. E eu comecei a ver muita atrocidade dentro da Cracolândia. E a Cracolândia não era mais a mesma, né? Então você corria risco o tempo todo. Depois eu estava um pouco doente e havia perdido a minha carroça, tinha sido atropelado. Então todos esses fatores, eu já não aguentava mais. Aquela era uma visão que todo dia, aquele era um cenário que todo dia eu via e eu não estava mais aguentando. Então eu resolvi procurar um outro lugar. Eu encontrei a Fazendinha por indicação de um outro parceiro de rua que me falou daquele lugar. Foi quando eu fui para lá. E eu vim para cá para a Fazendinha, fiquei aqui 3 anos. Então tinha uma galera que morava aqui no fundo, eu morava aí, fazia correria por aqui mesmo com a minha carroça e comprava minha droga aqui na favela do Água Branca, às vezes lá na Cracolândia, e a gente usava os casarões abandonados aqui da Fazendinha. Eu ia pro farol, pedia no farol, às vezes saía com outro carroceiro, às vezes fazia algum rolo de algum negócio, um celular, alguém que chegava aqui, que queria usar droga, ia na favela, conseguia vender, então essa era a minha correria. Se você perguntar, a primeira palavra que vem quando você fala o que você sentiu é um vazio. Porque a pessoa, quando ela vai embora, o espaço dela ele continua ali. Ele não consegue ser preenchido por ninguém. É um morto que não foi sepultado e você tenta manter vivo na sua memória todos os dias. Né? Quando você deita à noite, você pensa no que poderia ser a sua família sem esse caos. E você vê que essa possibilidade não existe mais, foi tirada. E que você não contribuiu em nada para que isso fosse tirado de você, você se sente sabotado pela vida. Minha mãe, eu acho que foi a que mais sofreu, porque em todo momento ela deixava até de ser presente para nós, porque a luta dela era para trazer um pai presente para gente. Eu precisava trazer de volta o homem que eu amava. E por muitas vezes, eu não tenho vergonha de falar isso, eu projetei o suicídio. A dor de ver meus filhos sem pai era muito forte, né? O casamento dos nossos 2 filhos, a formatura da Larissa, do ensino médico, situações, eventos. A esperança que eu alimentava no meu coração, ela que me impulsionava a nunca desistir de procurá-lo. Eu estava na minha casa, como eu olho sempre os meus recados, e tinha um recadinho lá. Lá ele encontrei o seu pai na rotatória da Marquês. Ele estava no farol, ele estava de lado, só deu para ver o cabelinho dele que estava bem grande, né? Tava barbudo, estava bem magro. Esse trajeto de encostar o carro, até dar a volta na rotatória e encostar o carro ali, do lado dele parecia uma eternidade. E o carro parou de repente, a minha filha desceu e que eu ouvi aquela voz doce, pai, vamos para casa? Essas palavras pai e casa, eu já não tinha mais nem consciência da personalidade dessas palavras.
Eu entrei naquele carro, eu fui embora com eles, sem saber nem o que estava fazendo, mas eu queria. Foi fácil confiar, saber que ele ia ficar dessa vez para sempre. Mas eu sempre tinha essa voz que dizia, agora é para sempre, acredita, você precisa acreditar. Pra sempre vou te amar. Hoje, depois desses longos anos, milagrosamente retorno à vida, porque o crack me aprisionou. Ele pode aprisionar qualquer um, por mais acadêmico, experimentado que seja. Eu conto o que aconteceu e ainda acontece com as pessoas nesse mar tempestuoso da Cracolândia. Elas são responsáveis por terem decidido experimentar o crack, é claro, mas também são vítimas desse verdadeiro naufrágio químico. A eles, preciso falar que existem lugares para procurar ajuda. Penso que, se não conheci o inferno, cheguei bem próximo. Mas estou de volta à vida. Eu sobrevivi porque encontrei algo mais forte que o crack.